Querida Keilah, querida comunidade, queridos amigos, apreciadores da religião judaica, das tradições judaicas e do grande templo. Nós vamos começar hoje uma sequência de vídeos que a gente quer trazer para vocês para aproximar um pouco dos conhecimentos judaicos, das tradições judaicas, em conexão a tudo o que está acontecendo. Então, nos acompanhe para esse programa que nós vamos nos esforçar para fazer semanalmente e que passa a se chamar agora Em Paralelo com a Torá. Em paralelo, porque são duas coisas que andam lado a lado, e para nós judeus, e para aqueles que apreciam sabem disso, a Torá tem as nossas leis, as nossas halachot, e ela nos dá o melhor caminho para todas as nossas respostas. Sejam bem-vindos ao Em Paralelo com a Torá. Nessa primeira parte, eu quero falar primeiro duas coisas que para algumas pessoas é comum, para outras nem tanto. É muito comum os judeus tradicionais fazerem a sua reza de manhã e colocarem o tefilim, que são essas duas cordas, esses dois laços entre o judeu e o Criador, o talit, os livros de reza, o que nos traz a nossa conexão maior. É muito importante que no momento em que estamos vivendo, se você coloca tefilim diariamente, não interrompa. Se você não tinha o costume de colocar, é preciso que você passe a fazê-lo. Se você pode colocar todo dia, é importante. Se não todo dia, pelo menos às segundas e quintas. Se você não conseguir as segundas e quintas, na segunda ou na quinta, mas que você tente resgatar esse hábito, porque nada melhor do que o teu laço com as tuas raízes, com a tua energia, com a energia das nossas rezas, para que você consiga estar centrado para começar o seu dia e ter a mente preparada para tomar as melhores decisões, para que as melhores palavras saiam da sua boca, para que os seus olhos vejam o que realmente precisa ser visto, para que os seus ouvidos possam realmente ouvir o que é importante e o que é a verdade. Então, vamos fazer aqui um combinado, a gente daqui, vocês daí, vamos nos conectar cada vez mais com as nossas tradições, rezando, colocando o tefilim e emanando energias para o nosso dia, para todas as pessoas que nós vamos nos comunicar e interagir, mas principalmente pedindo por Israel, pedindo pelos soldados, pedindo pelo povo que está sofrendo, independente de que nacionalidade ele seja, que religião ele tenha, porque muita gente está sofrendo e muita gente não tem opção. Faz parte de um conjunto de provações naquela região onde tanta coisa difícil está vivendo. E um bom ensinamento que a gente tem, dentre as rezas que a gente tem durante o dia, é quando a gente reza Befi Esharim, que tem ali em pé, cruzando as palavras Yitzhak e Rivka. Yitzhak rezou por Rebeca para ela ter um filho, o que nos ensina que diariamente na nossa reza, a gente reza pelos outros. Vamos rezar e vamos nos conectar rezando por Israel, rezando pelas pessoas que estão sofrendo, pelas famílias que perderam os seus entes queridos, pelas famílias que precisam ser fortes, esperando aqueles que estão presos, sumidos, a voltarem, e pelas famílias que estão se dedicando a ajudar, recebendo nas suas casas, ajudando com alimentação, com remédio e tantas outras ações que estamos vendo ao longo dos dias, durante as últimas 3 semanas. Ok? Esse é o nosso compromisso. Vamos rezar pelos outros. Vamos pedir ajuda ao Criador para que esse momento difícil acabe logo. Essa semana, na quarta parashá, na quarta porção do livro da criação de Gênesis, começamos a ler hoje, segunda-feira,
a paraxá de Vaiera, que também tem muita coisa para estudarmos, muito ensinamento por trás das palavras, mas no resumo, podemos destacar 2 pontos. O primeiro, temos Abraão, com idade avançada, se recuperando de um processo da circuncisão, e mesmo assim, ele não ficou na zona de conforto e foi receber bem 3 homens com toda a sua pureza, mesmo sem saber quem eram, e eram anjos. O que significa que se a gente sai da zona de conforto, se a gente tenta fazer um algo mais, se doar um pouco mais, ajudar mais, rezar mais, nós podemos estar abrindo portas para bênçãos, para anjos em nossa vida. Mais do que julgar, mais do que perder tempo falando o que não temos conhecimento e propriedade, mais do que divulgar o que não temos certeza, vamos fazer um algo mais. Vamos ajudar as organizações que estão socorrendo famílias, soldados, civis. Vamos rezar para que as pessoas que têm que tomar as decisões estratégicas desse momento tenham sabedoria. Vamos sair da nossa zona de conforto e vamos fazer um pouco mais. E o outro ponto é que nessa paraxá, o Criador avisa que dias depois, Sodoma e Gomorra serão destruídas. 2 terras que estavam com curto-circuito. 2 áreas que tinham pessoas. E nas 2 últimas noites que antecederam o dia de hoje, nós estamos vendo uma incursão terrestre numa área devastada pelo mal, tomada pelo terror. O terror que aconteceu, o terror que está acontecendo e a ameaça de um terror a acontecer. Vamos rezar, vamos estudar, vamos procurar a verdade, vamos caminhar em paralelo com as palavras do Criador. Vamos caminhar os nossos dias em paralelo com a Torá. Em hebraico, em português, na sua fé, na conexão que você acredite, mas que seja em paralelo com o bem. Somente dessa forma poderemos emanar as energias certas para que nós, de qualquer lugar, daqui, do templo, do Rio, do Brasil e do mundo, possamos falar as palavras certas, os ouvidos certos, ter gestos certos, atitudes certas que nos permitam emanar as energias certas para que a devastação de outrora não se repita. Para que o começo seja um começo de paz e não um começo de guerra. Para que não tenhamos que começar de novo e abrir mão de tudo que construímos até aqui. Para que tenhamos sabedoria para ir e ver. E para que nessa semana de Vaiera, Israel seja abençoado com a justiça, mas também com a misericórdia. Em paralelo com a Torá dessa semana, fica por aqui. Compartilhem, busquem o conhecimento e comentem o que vocês desejam que nós, nesse caminho simples e humilde, possamos trazer para vocês. Boa semana, Shavua Tov. Essa semana, na 4ª paraxá, na 4ª porção do livro da criação de Gênesis, começamos a ler hoje, segunda-feira,
a paraxá de Vaiera, que também tem muita coisa para estudarmos, muito ensinamento por trás das palavras, mas no resumo, podemos destacar 2 pontos. O primeiro, temos Abraão, com idade avançada, se recuperando de um processo da circuncisão, e mesmo assim, ele não ficou na zona de conforto e foi receber bem 3 homens com toda a sua pureza, mesmo sem saber quem eram, e eram anjos. O que significa que se a gente sai da zona de conforto, se a gente tenta fazer um algo mais, se doar um pouco mais, ajudar mais, rezar mais, nós podemos estar abrindo portas para bênçãos, para anjos em nossa vida. Mais do que julgar, mais do que perder tempo falando o que não temos conhecimento e propriedade, mais do que divulgar o que não temos certeza, vamos fazer um algo mais. Vamos ajudar as organizações que estão socorrendo famílias, soldados, civis. Vamos rezar para que as pessoas que têm que tomar as decisões estratégicas desse momento tenham sabedoria. Vamos sair da nossa zona de conforto e vamos fazer um pouco mais. E o outro ponto é que nessa paraxá, o Criador avisa que dias depois, Sodoma e Gomorra serão destruídas. 2 terras que estavam com curto-circuito. 2 áreas que tinham pessoas. E nas 2 últimas noites que antecederam o dia de hoje, nós estamos vendo uma incursão terrestre numa área devastada pelo mal, tomada pelo terror. O terror que aconteceu, o terror que está acontecendo e a ameaça de um terror a acontecer. Vamos rezar, vamos estudar, vamos procurar a verdade, vamos caminhar em paralelo com as palavras do Criador. Vamos caminhar os nossos dias em paralelo com a Torá. Em hebraico, em português, na sua fé, na conexão que você acredite, mas que seja em paralelo com o bem. Somente dessa forma poderemos emanar as energias certas para que nós, de qualquer lugar, daqui, do templo, do Rio, do Brasil e do mundo, possamos falar as palavras certas, os ouvidos certos, ter gestos certos, atitudes certas que nos permitam emanar as energias certas para que a devastação de outrora não se repita. Para que o começo seja um começo de paz e não um começo de guerra. Para que não tenhamos que começar de novo e abrir mão de tudo que construímos até aqui. Para que tenhamos sabedoria para ir e ver. E para que nessa semana de Vaiera, Israel seja abençoado com a justiça, mas também com a misericórdia. Em paralelo com a Torá dessa semana, fica por aqui. Compartilhem, busquem o conhecimento e comentem o que vocês desejam que nós, nesse caminho simples e humilde, possamos trazer para vocês. Boa semana, Shavua Tov.